Planos não foram feitos para dar certo. Você tem 10 anos para realizar um projeto e daqui a 10 anos esse projeto acontecer exatamente como você previa, alguma coisa deu muito errado. Tudo começou com a ajuda de um colega de faculdade. Eu não estudava finanças, eu estudava administração pública. Eu estava prestando concurso público. Um colega de faculdade me convidou para ajudar num trabalho dele. Ele que tinha estudado comigo, estava trabalhando numa consultoria de valuation, de análise de empresas, e tinha um histórico com ele. Eu tinha feito já 2 faculdades com ele. Sempre que a gente fez trabalho junto, nossos trabalhos eram nota 10, porque eu escrevia bem e ele era o cara das planilhas. Ele trabalhava no escritório de valuation, fazia lá todas as montagens de planilhas Excel e faltava um bom laudo. O escritório era criticado por não ter um laudo legal. Os clientes sempre tinham que contratar um assessor um copywriter, né? Alguém que fizesse uma tradução do laudo para poder publicar no relatório de administração. Quando ele me chamou para ajudar, para mim, recém-formado, estava chegando no concurso público, era um primeiro bico. Se é para escrever, me explica o que você fez, eu vou traduzir o que você fez num texto como a gente fazia nos trabalhos. Deu muito certo, foi muito elogiado pelos clientes e eu me senti durante 4, 5 anos trabalhando numa área que não era a minha área. Eu me prometia todos os dias que eu ia ganhar algum dinheiro com finanças e ia pular fora dessa área, que eu achava uma área que as pessoas não gostavam. Toda a situação que eu tinha, é uma área dura, uma área de bastidores, né? As pessoas gostam de vida, de gente, de liderança, de vendas. Finanças é a cozinha dos trabalhos, né? Só que à medida que crescia a minha experiência, uma outra situação, eu acabei assumindo a coordenação de um trabalho de consultoria. Nessa coordenação tinha um professor que tinha dar uma aula e faltou, eu cobri a aula dele. A aula foi bem avaliada e eu fui crescendo, até que surgiu a ideia de escrever um livro dentro de uma sala de aula, tinha uma apostila de finanças pessoais. Um aluno meu era dono de editora, falou, cara, você tem que publicar um livro sobre esse assunto. Quando eu escrevi o livro, eu ainda tinha em mente que era quase que minha pá de cal na carreira de finanças. Vou escrever esse livro, encerro tudo, vou largar esse trabalho, vou parar de marketing, uma outra área que eu gosto. Só que o livro começou a fazer sucesso. E foi numa fase de transição da minha carreira. Eu morei um tempo fora do Brasil. Quando eu voltei, o livro já estava vendendo bem. A editora falou, cara, escreve um segundo livro. E foi nesse segundo livro que a carreira decolou. Eu tinha escrito Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem em 2002. Voltei do Canadá em 2004. Escrevi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E até hoje é o meu livro que mais vende. Quando eu escrevi Casais Inteligentes, eu tinha a sensação de que, poxa, se eu não sou especialista na área, mas querem que eu escreva sobre esse assunto, deixa eu fazer um livro bem completo, que a pessoa leia e não venha procurar o consultor, porque o consultor vai estar trabalhando em outra área. Fiz um livro para resolver a vida das pessoas. E esse livro, timidamente, foi oferecido ao mercado lá com uma impressão inicial de 2.000 exemplares, começou a vender, crescer sem parar. Depois de um ano, entrou na lista dos mais vendidos. E quando ele entrou na lista dos mais vendidos, eu vi que era um caminho meio sem volta. Eu já era reconhecido como autor de finanças, estava sendo chamado para palestras nessa área. Quando eu voltei do Canadá, eu já não queria mais dar tanta aula de contabilidade e finanças gerenciais. Eu comecei a separar a agenda, tanto para dar palestra sobre meus livros, quanto para atender a imprensa. E aí a coisa meio que foi me puxando. E um livro foi sendo escrito atrás do outro, respondendo às dúvidas dos leitores. Havia um bom espaço na imprensa, porque pouca gente trabalhava esse assunto naquela época. E por eu estar na imprensa, quando começaram a surgir os eventos ligados à expansão do mercado financeiro, lá por volta de 2003 teve aquele projeto A Bolsa Vai Até Você, né, da Bolsa de Valores, tentando incentivar a renda variável. Muitos eventos surgiram, eu acabei abraçando esses eventos. Comecei a oferecer palestras gratuitamente. Para mim era uma forma de vender livros, né? Então se num evento eu vendesse 100 livros, ganhando R$3 por livro, é R$300 que me pagava ali por uma palestra. Eu dei muitas palestras gratuitas e quando eu vi, era agenda cheia de entrevistas, cheia de palestras, cheia de pedidos da editora para escrever mais livros. É um caminho sem volta. Foi um crescente interessante até 2016, quando eu vi uma curva crescendo meio linear, né? Todo ano eu escrevia um livro, todo ano eu lançava um livro, todo ano eu fazia palestra sobre o livro. De repente eu entrei no mundo das redes sociais, o que era linear virou exponencial, né? Aí veio o YouTube, Instagram, a gente começou a lidar com um público que não conhecia o meu trabalho. Uma coisa é você vender livro para aluno seu, outra coisa é você falar numa rede social que seu livro é legal e as pessoas não te conhecem. Tem que lidar com a rejeição, com a crítica. Quem é você? Apareceu do nada, né? Eu com 15 anos de carreira na época, do nada não, né? Pera aí, tem uma história. Eu estudei, né? Eu trabalhei, então, né? Todo mundo que entra nas redes sociais sabe que tem lá as figurinhas que também aparecem do nada, te descobrem naquele momento. E ali eu comecei a lidar com um público muito maior. Hoje eu vejo uma rede social como uma sala de aula. Eu tenho a responsabilidade de postar qualquer coisa sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou comendo, o que eu estou estudando. Para mim, aquilo é como se fosse uma referência. Sim. Por que eu estou fazendo? Eu tenho uma responsabilidade com aquele público que está sendo invadido. Estou batendo no celular da pessoa ali, me ouve aqui. Sim. Eu trato aquilo com muita responsabilidade, sempre tentando trazer alguma lição junto, alguma reflexão, algum conteúdo. Gustavo, aquela pessoa que está assistindo a gente aqui já pensa em se aposentar vivendo de dividendos. Ela não quer viver de INSS, não quer viver daquela aposentadoria do governo. Ainda bem. Qual é o primeiro passo? O que ela tem que fazer?
pra começar a construir a independência dela? Carol comentou agora há pouco, né? Ah, foi só acerto? Não. A minha vida foi cheia de erros, tanto que o primeiro livro nasceu de uma aula que eu vi o professor falando da matemática, ela falando, cara, não é possível que eu não aprendi isso antes, não é possível que nos juros que o Brasil tem, na época era 24% ao ano, que as pessoas não aproveitem isso em benefício próprio. Cara, é muito simples, é matemática financeira. Primeiro passo é se envolver mais e aprender mais. Como? 20-25% das pessoas aprendem lendo. Uma parte muito maior das pessoas aprende assistindo. YouTube, enfim, grava, baixa alguma coisa. Tem gente que não tem tempo de assistir. Cara, põe um fone de ouvido no trânsito. Acho que hoje tem fone seguro, né, para trânsito. Sim. Mas ouça um podcast, mas envolva-se, entenda. Eu acho que planejamento financeiro é muito menos uma questão de matemática, muito mais uma questão de parar e pensar. Pensa, faz as contas. Consequências, se você seguir como você está agora, como você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 20, daqui a 30? Daqui a 30, os mais jovens param de trabalhar. Vem INSS, vai ser suficiente? Tem muita gente que com 35, 40 anos faz a conta, eu quero me aposentar com o que eu ganho hoje. Tá errado. Se você quer manter o estilo de vida que você tem hoje, lá na frente vai custar muito mais caro, e não é inflação. O mais caro é uma pessoa com mais idade, por exemplo, se viaja 30 dias por ano, com 35 anos, você vai dormir num hostel, vai dormir no banco do trem, no banco da praça, você é jovem. Com 70 anos, você precisa de um hotel com cama mais alta, que tenha um serviço de quarto mais completo, que seja mais perto da zona turística, para não ter que andar muito. A vida vai ser mais cara com mais idade. Então você não pode ser modesto em desejar um futuro. Se você vive com 5 hoje, planeja aposentar com 10. Não aposentar com 5 nem com 4, que é o que a maioria faz. Então para e pensa. Tudo que você fizer de conta vai parecer insuficiente. Ah, mas quanto eu teria que comprar de ações e fundos imobiliários e cripto, não sei o quê, para ter um patrimônio? Quanto você quer ter de patrimônio? 1 milhão? É pouco. Talvez seja o ideal 2, ou 3, ou 5. Quanto você teria que poupar? É muito? Vamos supor que eu tenho que poupar nesse momento 105% do que eu ganho. É o que diz a matemática. Eu desisto? Não. Você pode poupar 10? Começa com 10%. Acredite na evolução do seu conhecimento. Acredite no amadurecimento do seu plano. Planos não foram feitos para dar certo. Você tem 10 anos para realizar um projeto e daqui a 10 anos esse projeto acontecer exatamente como você previa, alguma coisa deu muito errado. Você não evoluiu nada em 10 anos, porque você chegou a um resultado com conhecimento que você tinha 10 anos atrás. Todo o conhecimento que você adquiriu, você não conseguiu somar esse plano. Então tem que acreditar na evolução, acreditar na eficiência. Isso aconteceu comigo, isso acontece com meus alunos, isso acontece com qualquer... Talvez aconteça com vocês. Sim. O conhecimento que vocês tinham há 1, 2, 3 anos atrás, acredito eu que era A gente irrisório. evolui muito. Todo dia Irrisório todo perto do que dia. vocês conhecem hoje. E não é só questão de estudar. Pensem no seguinte, você tem um plano. Eu vou guardar R$300 por mês, eu vou comprar alguma coisa, R$300 por mês, para daqui a 10 anos ter um volume e viver daquilo. Tá, no meio do caminho surge um ativo diferente. Se você já tem o hábito de investir, aprender sobre um outro investimento é um caminho muito mais curto do que se você não começou o plano, estava lá postergando, fala, não comecei o ano passado, deixa eu ver agora. Agora você começa do zero. Se você está poupando 300 por mês e no meio do caminho você tem um aumento de R$150 na sua renda, desses 150 eu vou poupar mais 30. Você traz eficiência pro seu plano. Então você vai agregando elementos. Quando você não tem um plano acontecendo, você fala, mas ia ter poupado 300, agora que eu não percebi que eu não conseguia, tive um aumento de 150, eu vou tentar poupar 150, não vai conseguir. Todo mundo que tem aumento de renda quer alguma recompensa, quer mostrar para a família que tá melhor, vai incluir uma assinatura do streaming, alguma coisa nova na sua vida. Então, os planos vão atrasando se você não tem nenhum plano acontecendo. Quando você tem um projeto acontecendo, todo fato novo, toda a divulgação de boletim focos, acrescenta um elemento a mais num plano que já existia. Você faz um ajuste fino e você melhora. Você sempre evolui. Então, eu recomendo às pessoas que parem, pensem, construam um plano com o conhecimento que tem. Se esse plano parece impossível, comece. E confie na sua capacidade de se envolver, de aprender, de transformar, de se conectar com pessoas diferentes que vão trazer ideias novas e vão ajudar a melhorar seu plano. Simples assim. Se você acha que vai se aposentar daqui a 30 anos, eu posso bater uma aposta que provavelmente você vai se aposentar daqui a 20 ou menos, porque o seu conhecimento vai evoluir muito mais rápido do que você imagina. Agora, Gustavo, a gente vê muita gente errando. Quais são os principais motivos, os erros principais que você acha que os brasileiros cometem? Vou separar os brasileiros em 2 grupos. Primeiro, não seguir o que você falou, não cuidar do amanhã. Segundo erro, só cuidar do amanhã. O desequilíbrio é o grande erro dos brasileiros, porque eu vejo pessoas que falam, não, calma, se eu for pensar no meu futuro, eu mal consigo dar lazer pro meu filho, eu mal consigo dar um mínimo de conforto. Então, dane-se o futuro, eu vou apostar que eu vou ser bem sucedido na carreira e tal. E essa pessoa vai ser traída várias vezes pelas suas expectativas, né? Nem sempre a carreira vai crescer como a pessoa imagina, ela não vai ter
ter tempo ou recurso para fazer um curso, não vai conseguir crescer, não vai aprender sobre investimentos, enfim, a pessoa em algum momento da vida vai perceber que não vai conquistar os sonhos que ela quer e aí passa a ter uma vida um pouco mais resignada, frustrada, triste, se a pessoa vai envelhecer mais rápido. Tem pessoas que, talvez por experiência dos pais, né? Meus pais passaram muita dificuldade na velhice, elas começam a cuidar desde cedo do futuro. Só que a gente vê que a pessoa tá frustrada, tem muita briga familiar do tipo, não, a gente não vai viajar, senão a gente não consegue garantir nossa independência financeira. A vida é pobre enquanto a pessoa produz, na expectativa de ser rica quando se aposentar. Eu também posso bater outra aposta aqui que provavelmente essa pessoa nunca será rica. Por quê? Provavelmente o futuro que ela tá desenhando não vai acontecer como ela imagina. Ela não vai ter a saúde que ela deseja ter, ela não vai estar com as pessoas que ela gosta de estar hoje, ela não vai ter os vínculos familiares que ela tem hoje, então ela tá meio que desconstruindo a vida dela na expectativa de tentar reconstruir o futuro. Tá errado. Quando a gente fala construir o futuro, pensar no futuro, começa por pensar no presente. Eu tenho que ser uma pessoa feliz, eu tenho que ser uma pessoa realizada, eu tenho que estar construindo e realizando sonhos de curto e médio prazo e tomar todos os cuidados necessários para essa capacidade de realizar sonhos não acabar no futuro. Então não é um futuro que eu tô comprando vendendo o presente, é eu construir um presente que não acabe no futuro. É como se eu, de repente, amanhã recebesse a notícia de que tô condenado a viver mais uma semana, né? Isso pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 80 anos. Sim. Tô preparado para os dois cenários? Como fazer isso? A gente tem que inverter a ordem das escolhas. Não é não pensar no futuro porque minha vida é cara. Eu primeiro paro, penso, organizo quais são os sonhos que eu quero realizar. Não só o sonho da independência financeira, mas além da independência financeira, vai acontecer em algum momento no futuro, o sonho de viajar de tempos em tempos, o sonho de fazer um curso que eu gostaria de fazer, um sonho de equipar minha casa para ter uma segunda fonte de renda, o sonho de educar bem meu filho, de visitar a família que eu gosto. Vários sonhos. Sonhos custam caro. Se eu quero realizar muitos sonhos na vida, o próximo passo é simplificar o meu estilo de vida. Eu poderia ter uma casa mais confortável? Não, mas eu poderia, mas eu não vou ter uma casa maior. Eu vou ter uma casa simples, eu vou morar numa kitnet, eu vou ter um carro um pouco mais velho, porque com um carro um pouco mais velho, nas próximas férias eu vou poder andar num carro de R$1 milhão alugado no autódromo, por exemplo. Uma casa mais simples, eu vou chegar no fim de semana e falar, porra, é um saco ficar nessa casa que ela é muito apertada. Tudo bem, você tem verba pra caramba pra ir pro teatro, pro cinema, pro museu, pra visitar amigos, dar presente pra amigos. Então eu tenho uma vida muito mais rica. Se eu penso em ter um custo de vida mais simples, só que muito mais sonhos sendo realizados. Sim, muito mais momentos, né? Exatamente. E uma vida que é muito mais preparada para imprevistos. Porque se eu tenho um custo de vida menor, vem uma pandemia, vem um desemprego, vem uma doença em família, para manter aquele custo de vida menor, basta eu cancelar o passeio das próximas semanas. Basta eu adiar por 3 meses aquele curso que eu ia fazer mês que vem. Com qualidade de vida, eu tenho mais flexibilidade no orçamento do que com custo de vida. Você começa a ter estresse, começa a ter depressão. Exatamente. E eu tenho a impressão de que quem tem muito dinheiro começa a se bananar, que é mais, e às vezes ela não se equilibra ali, né? Exatamente. No fator, ganhei, vamos supor, ganho 10 mil, vou guardar 2, vou guardar, né, 1.000. Exato. Enfim, ela começa a querer 10, mas ela gasta 30. Exatamente. Né? Eu achei muito legal o que o Gustavo falou, porque a gente vê, por exemplo, às vezes o cara quer morar numa mansão, aí ele vai lá, tá ganhando bem e tal, enfim. Aí ele vai pegar uma mansão com aluguel super caro. Sim. Mas ele também tem o desejo de viajar. Poxa, aí ele vai acabar nem usando tanto a casa, porque ao mesmo tempo ele quer viajar. Sim. Ele poderia, talvez foi o que o Gustavo falou, morar numa casa menor, com um custo menor e poder fazer mais viagens com a cabeça mais tranquila, né, Gustavo? A gente não sabe quando vem um problema tipo você falou. E, André, as desculpas que as pessoas dão pra ter a mansão, não, mas eu sou influencer, né? Eu recebo pessoas em casa. Vai me trazer mais dinheiro. Eu quero, cara, mora num flat e aluga no Airbnb aquele cenário que você quer pra fazer acontecer o seu trabalho. Ou você tem um espaço mais compacto, cara, você quer fazer todos os dias uma live, subloca de alguém que tem um espaço grande parado. Vai te custar muito menos. Usa um pouco mais a cabeça. Normalmente esse uso da cabeça acontece quando a pessoa sai do entorno social em que ela vive, aquilo que os amigos e família cobram, como é que tá, pô, puta casa, olha o carro que você tem, não sei o quê. Mas quando a pessoa vai morar num outro país, que não tem os amigos por perto, essa pessoa vai morar no basement de uma casa, né, no subsolo, vai ter mais flexibilidade, o que precisa aluga e tal. O erro, às vezes até a pessoa consegue pagar aquela casa, aquele carro, aquele jeito de se vestir, só que se acontecer algum desequilíbrio na renda daqui a 6 meses, não mantém nada. Então tem um erro. O ideal é que meu dinheiro esteja trabalhando para viabilizar projetos que, se eu tenho algumas desculpas, né? Tem que ostentar alguma coisa, aluga. Se você perceber que tá alugando com muita frequência, é hora de comprar. Mesmo que você compre e fique um pouco ocioso, você vai sublocar para alguém. Essa visão financeira de que aquilo é um ativo que não pode gerar muito custo ou pode gerar algum resultado, é fundamental para você ter um equilíbrio financeiro ao longo da sua vida e conseguir realizar mais sonhos.